você se esqueceu como se descansa e como reaprender isso vai te deixar feliz, mas muito mais feliz. Por enquanto, como eu falei, essas peças iniciais, elas servem para te tirar da lama e a próxima peça do quebra-cabeça que ajuda nisso é o seu tamanho perante o universo. Talvez você esteja num estágio tão ruim de ansiedade, num estágio derrotado como eu já tive no passado, que não dá nem vontade de aplicar assim, nada do que eu falei até agora e eu entendo perfeitamente isso. Então, se você está assim ou quer se preparar para um dia conseguir se recuperar de uma situação como essa, deixa eu passar rapidamente por esse conhecimento. Como eu falei, essa é uma das técnicas que eu já usei no passado e eu usei apenas em casos mais extremos, que é onde ela vai acabar tendo mais efeito, na verdade. É uma técnica que tem cara de besta, mas me ajudou muito a parar de lutar contra a maré e voltar a ganhar momentum, ganhar velocidade na direção certa, e vocês já vão entender o que eu tô falando. Então, quando eu tô no fundo do poço, me afogando de ansiedade e não tem para onde escapar porque realmente deu tudo errado, eu penso qual que é o meu tamanho físico mesmo, minhas dimensões em relação ao tamanho da Terra, aí depois do nosso sistema solar e depois da nossa galáxia, das entidades que existem dentro do nosso universo, que são, assim, colossalmente massivas. E aí, por fim, o tamanho do universo que a gente conhece até então. Dado a toda essa imensidão, e daí se eu der errado, eu sou um grãozinho de nata e o universo vai continuar para onde ele está indo, correto? Isso é uma verdade, até porque foram 13 bilhões de anos para chegar até aqui sem a minha ou a sua influência, onde para o calendário do universo a gente é uma faísca e depois vai continuar andando normalmente. Então, calma, não se leva tão a sério. Aproveita o fato de que você existir hoje e está escutando a essa última palavra aqui. É um milagre improvável se a gente colocar em comparação ao tamanho físico e a esses 13 bilhões de anos de existência do universo. E você só tem esse breve momento agora para se perceber melhor, para se valorizar, e a gente vai fazer mais disso durante esse vídeo, inclusive. Então, se você foi amassado pelas circunstâncias da sua vida, principalmente se você não está concordando com nada que está acontecendo ao redor dela, na boa, que droga, não é justo e deveria ser diferente. E tudo que está acontecendo ao seu redor deveria mesmo ser diferente, mas só por um pouquinho de tempo. Experimenta deixar as correntezas da vida levarem essa sua versão atual um pouco embora para você esbarrar ou para dar espaço para novos conhecimentos. E eu entendo que você possa ter aversão a isso, né? Coisas novas, elas dão medo, principalmente se você não dominar a próxima peça, o pior pesadelo. Essa é outra técnica com cara de besta, mas me ajudou muito para me deixar de ser teimoso com algumas coisas e também a me tirar da lama, e me ajudou muito mesmo, até porque eu sinto que as minhas costas, elas até relaxaram depois de eu fazer o que ela propõe, e não é nada loucura. A técnica consiste em você imaginar deixando de fazer algo extremamente importante, principalmente que te dá muita ansiedade, por exemplo, algo para o seu trabalho em que, se você não fizer, vai dar problema real na sua vida. E aí, imaginar deixando de fazer essa tarefa e projetar todos os eventos seguintes até você chegar no fundo do poço. Tipo, qual seria o seu pior pesadelo nessa situação? Então, no meu caso, sei lá, por exemplo, eu paro de postar vídeos aqui no YouTube, eu desisto disso aqui tudo, eu deleto meu canal por completo e, bom, minha receita zera. Eu continuo pagando as minhas contas com a reserva que eu tenho, aí a reserva acaba. Eu começo a me endividar com cartão de crédito, o aluguel começa a não ser mais pago, passam 2 meses e eu sou expulso aqui dessa casa. Aí eu e a minha família, a gente consegue ficar alguns dias na casa de uns amigos. O banco começa a ir atrás de mim por conta da fatura do cartão. Eu não tenho dinheiro para pagar nada, inclusive eu não estou nem pagando os impostos devidos. Eu começo a, sei lá, ser procurado pela polícia de imigração. Eu sou extraditado do Canadá e volto sem nada. No Brasil, eu não consigo mais emprego porque meu nome está queimado internacionalmente. E a Interpol, ela me acha, me prende e eu perco tudo que eu tenho. Tudo. Enfim, dá pra continuar imaginando muito mais coisas, porque o poço, ele consegue ser
mais fundo do que isso, correto? E daí, quando eu fiz esse exercício, uma coisa maravilhosa aconteceu. Quanto mais eu descia no nível de desgraça, eu percebi que mais improvável esse cenário se tornava. A cada descida que eu dava, eu já estava pensando em várias formas de me ver fora desse problema. Por exemplo, se eu deletasse, o meu canal do YouTube, eu procuraria um emprego de programador aqui e só isso já mudaria toda aquela lista para baixo. Se eu não conseguisse, eu procuraria um emprego em qualquer outra função e levaria os meus conhecimentos de programação junto, porque isso eu não perco. E eu sei que eu ia virar o capeta dentro de uma empresa tentando otimizar e automatizar tudo. Ou se eu não conseguisse também, antes das minhas reservas acabarem, eu já anteciparia minha viagem para o Brasil para me restabelecer lá e tudo isso também já mudaria completamente a lista para baixo. Então, no momento que eu fiz o mapeamento do meu pior pesadelo, num cenário em que eu não fizesse nada a respeito, eu notei que esse pior pesadelo era extremamente improvável de acontecer. Ter isso de forma esclarecida me deu muito mais coragem para dizer agora não, para várias coisas, principalmente alguns fantasmas na minha cabeça. E ter coragem de fazer isso é fundamental, principalmente para você parar de, num pulo só, saltar do primeiro item pro último item do seu pior pesadelo, porque eu tenho certeza que isso é um fantasma seu também. Toma muito cuidado, até porque isso está conectado com a próxima peça. Você não faz nada por mal. Primeiro, o que eu vou falar agora tem um limite e se você for diagnosticado com alguma doença como depressão, novamente, não recomendo navegar por essas águas, não aqui pelo YouTube. Eu não sou um profissional da saúde e, como eu falei no começo, isso daqui é um papo entre duas pessoas íntimas. Eu tô abrindo aqui o meu coração para a gente conversar como amigos, querendo compartilhar conhecimentos e experiências sem querer ser o dono da verdade. Eu antecipo isso porque eu tenho certeza que esse tópico pode deixar muita gente desconfortável, irritada e eu não tenho nenhum interesse nisso, eu não sei por que eu teria, e eu estou compartilhando ele porque fez parte da minha busca, do que eu precisei raciocinar para chegar onde eu cheguei na questão da ansiedade e como que o meu cérebro estava operando. Fechado? Mas então, olha só que interessante. No grego, as palavras bem e mal não têm dentro delas um significado moral que vem junto quando a gente pensa na briga entre o bem e o mal. O bem significa somente benéfico e o mal significa não benéfico. E dado isso, o que eu vou falar agora pode machucar porque me machucou muito, então vamos com calma. Talvez tudo de ruim que você está pensando ou tudo de ruim que você está sentindo e decidindo fazer por conta disso, você está escolhendo assim por acreditar ser benéfico para você. Sim, eu sei. Me dá uma chance para explicar. O mundo está cheio de pessoas do mal, cometendo crimes, fazendo maldade, correto? Porém, te soaria estranho se eu falasse que para essas pessoas, no ponto de vista delas, elas acham que estão fazendo o bem? Não é muito difícil de imaginar que essas pessoas estão captando o contexto ao seu redor, filtrando pelas lentes de como que elas enxergam o mundo, misturando com o que elas já passaram na vida, para concluir que X negócio seja o certo a ser feito, o mais justo. Então, um jeito de ver o mundo e revelador de uma forma contraintuitiva do porquê que é tão difícil consertar e desentortar essas coisas é notar que nunca ninguém faz nada por mal. Independente do que seja, as pessoas elas sempre estão fazendo algo que, na visão delas, é benéfico no final das contas. E não precisa ir muito longe e só pensar em crimes, em extremos das outras pessoas. Você vai encontrar vários casos pessoais seus, assim como os meus. Um caso super simples e clássico meu, e que revela um pouco dessa dinâmica, é quando eu estou muito estressado e cansado, eu compenso em comida. Mas não é comida alimento, é comida tipo Cheetos, um sacão de Doritos, que, como vocês sabem, é isopor com tempero de radiação e que claramente é uma péssima escolha no quesito saúde, principalmente para esse momento específico que eu tô completamente estressado. Só que quando eu tô dentro dessa situação, de estresse extremo, todos os meus sistemas, ou pelo menos antes de eu ser exposto aos conhecimentos desse vídeo aqui, os meus sistemas, eles chegavam a um consenso que a melhor decisão a se fazer, a escolha que vai me fazer melhorar, a escolha benéfica, é eu comer um Doritão. E aí eu como. E sabe como é que eu me sinto logo depois? Um lixo,
arrependido, e só piorou e, caramba, era óbvio que ia piorar e diabos que eu tava fazendo? E se você se reconheceu nisso, ótimo, tem muita coisa pra gente ver ainda, e quando eu entrar na sessão em que eu explico algumas mecânicas do cérebro, eu vou começar lá com uma analogia que é reveladora. Mas voltando para a parte que dói, aquela de eu ter falado que há uma probabilidade de as coisas ruins que você está sentindo e pensando é porque você acha benéfico para você. Isso é difícil de engolir porque o contexto ao seu redor, né, de fato ele pode estar ruim, é injusto e você gostaria de fazer algo a respeito ou que de alguma forma fosse resolvido. Fechadíssimo. Eu não tenho como questionar isso. Nessa situação, eu só tenho como questionar a mim, né? Então, eu vou falar de mim e olha só que interessante. Incontáveis vezes em que eu me encontrava em situações ruins, né? Em contextos em que eu não gostava e não concordava, que principalmente limitavam as minhas habilidades e me impediam de mostrar para o mundo quanta diferença eu podia fazer. No fundo, de uma forma muito sorrateira e analisando sobre essa nova ótica, eu estava julgando que isso era o que tinha de melhor pra mim. Fulano de tal de novo fez um negócio que me atrapalhou, atrasou o meu trabalho. E isso é clássico do fulano. Ele já fez isso 15 vezes, você acredita? É a cara dele, só pode ser meu karma mesmo. Se não fosse ele e essa empresa aqui, eu estaria numa posição muito melhor. Não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas. Tem certeza disso, senhor Filipinho Deschamps? Porque sobre essa nova ótica, se você está nesse contexto por muito tempo, fica cada vez mais claro que, por enquanto, esse contexto é o que você acreditou ser mais prático para você, para os seus medos, pela avaliação real da sua capacidade, das suas condições, do seu apetite a risco, da sua síndrome do impostor, da sua coragem. Então, senhor Felipe, uma parte de você, não toda, mas uma parte com certeza quer que as coisas fiquem como elas estão. E é óbvio que isso é verdade, porque é esperado que essa parte minha que eu comentei meio que aprendeu a lidar com essas circunstâncias. Ela sabe exatamente o que esperar e o que vai acontecer no futuro. Viu lá? Sabia, fulano de novo. Agora, 16 vezes que ele já me atrapalha e contando. Então, talvez não é tão alienígena a ideia de, numa parte bem escondida do seu cérebro, ele chegar à conclusão que, pior do que um contexto ruim, porém previsível, é um contexto imprevisível que você não conhece, você não sabe o que vai acontecer. Como que você vai precisar se comportar diante de tudo de novo que pode acontecer, inclusive correndo o risco de perder tudo, não é mesmo? Por isso que é comum ter situações em que uma pessoa não para de reclamar de algo, e pode ser de qualquer coisa, e você chega com a solução, tá aqui, isso deve resolver, e a pessoa instantaneamente reage, não, calma, sem movimentos precipitados, sem pensar. Mas sem pensar? Você não parava de pensar naquilo. Tava pensando verdadeiramente no quê? Então não se assusta se você começar a perceber que uma boa parte das pessoas escolhem a tristeza sobre a incerteza. E eu não tô falando de todas as pessoas, eu não tô falando da maioria, eu não tô falando de você, eu não tô falando de alguém que você conhece. Eu só tô explicitando que existem sim pessoas que escolhem a tristeza sobre a incerteza. Reconhecer que essa é a outra parte da natureza das coisas ajuda você a reconhecer um pouco mais sobre a natureza de tudo que está em jogo, mas isso a gente vai se aprofundar um pouco mais na peça do quebra-cabeça em que eu falo sobre a função real das nossas emoções, dos nossos sentimentos. É simplesmente brilhante. Mas antes, e conectado um pouco nisso, a última coisa que eu gostaria de falar aqui dentro da sessão de conseguir tirar a gente da lama, e também antes da gente entrar na sessão que vai deixar a gente um pouco mais feliz, é sobre a peça real, mas não verdadeira. Sentimentos e pensamentos são reais, não há dúvida sobre isso, e eles de fato estão acontecendo fisicamente dentro do nosso cérebro, ao ponto de ser possível mensurar eles. Mas, tirando isso, nem sempre eles são verdadeiros. Um mapa é uma representação de um território, mas ele não é o território. Os nossos pensamentos também, eles não são a realidade e existe uma faixa extremamente larga que pode oscilar entre precisão ou imprecisão, e por mais preciso que um pensamento seja, novamente,
O mapa não é o território. Então, começa a ficar desconfiado dos seus pensamentos, fica vigilante. Guarda essa palavra também, tá? Inclusive, já são 2 palavras para você guardar, que é apego e vigilante. Enfim, quando surgir um pensamento ou sentimento, principalmente sentimento, pensa: será esse mapa borrado que foi jogado na visão do meu cérebro, ele é o terreno? Não, mas ele é benéfico, por isso que eu tô pensando nele. Correto? Richard Feynman, um físico que tinha uma didática simplesmente fora do comum, costumava falar: o primeiro princípio é que você não deve se enganar, e você é a pessoa mais fácil de enganar. Portanto, você deve ter muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo, ao ponto da gente usar agora justamente isso para entrar na sessão que pode deixar você um pouco mais feliz, começando com a peça mais simples dessa parte do quebra-cabeça, mas também a com o impacto mais rápido e que se chama Isso Vai Ser Divertido. Essa peça pode mudar completamente a perspectiva sobre as coisas que você precisa fazer, sobre as tarefas ainda em aberto e que muitas vezes gera uma ansiedade no nível que você nem consegue começar a trabalhar nela, ou toda hora tá evitando compromissos que você não tá muito a fim de participar, mas que são importantes. Eu aprendi essa técnica com um outro youtuber chamado Ali Abdaal e é tão simples quanto no momento que bater aquela ansiedade ou qualquer outra sensação porque você se lembrou de algo que precisa resolver ou fazer, ao invés de nutrir a situação com putz, que saco, começa a nutrir exclusivamente com isso vai ser divertido. Isso vai ser divertido. Põe isso na cabeça até mesmo de forma falsa, sério. É a coisa mais maluca no mundo, o quanto que isso ajuda a digerir muito melhor qualquer tipo de tarefa, tanto que o Ali falou que ele mantém um post-it colado de forma fixa no monitor dizendo isso vai ser divertido e toda hora que bate um desânimo para começar algo, ele olha para esse post-it e se convence: isso vai ser divertido. E se você pegar o jeito nisso e de fato se lembrar dessa frase, um dos efeitos colaterais que vai acabar acontecendo é que você vai começar a encarar as tarefas de uma forma sincera ao invés de uma forma séria, de uma forma travada. E isso faz toda a diferença porque você começa a se machucar quando você para de se divertir com uma tarefa e começa a lidar ela de uma forma assim extremamente séria. É um saco da mesma forma que é um saco você jogar um jogo com alguém que tá levando ele muito a sério. Então, usar ou não essa técnica para a exata mesma tarefa é a mesma coisa que você mudar a música de fundo imaginária da sua vida, como se fosse a cena de um filme mesmo. Se for a cena de, por exemplo, ter que se encontrar com uma pessoa que você não gosta, tem uma treta envolvida ali, né? Uma coisa não resolvida. São 2 cenas completamente diferentes se você imaginar ela com uma música de ação estressante ou imaginar isso vai ser divertido e uma música mais apropriada para esse novo formato. E vamos combinar uma coisa, tá? Não tem como você esperar resolver todos os seus problemas para daí conseguir ser feliz ou se divertir com o que faz. Problemas na vida, a todo momento, não pode ser considerado uma anomalia. Você não pode pensar que, putz, tem algo de errado porque todo dia eu estou envolvido numa treta. Talvez a escala e o impacto, a intensidade de um dos problemas pode ser sim uma anomalia, mas não a quantidade. Então, pelo menos para esses que são problemas em quantidade, pinta por cima a camada do vai ser divertido e nota o que acontece. Mas às vezes, você, mesmo se convencendo vai ser divertido, mesmo assim, sobe uma ansiedade fora do controle que muitas vezes você nem sabe de onde que ela tá vindo. Você até se pergunta, caramba, por que eu tô ansioso? Eu não consigo nem lembrar de nada que possa ser o causador disso. Ótimo, então, para solucionar isso, eu apresento a próxima peça do quebra-cabeça. Perca a guerra contra o bullying. Sabe, bullying? Quem faz o bullying é o bully. E eu não sei como traduzir isso, mas é a pessoa que se diverte e se enche de energia com o sofrimento dos outros. Então, a regra é clara. Se você sofreu, ou na verdade, quanto mais você sofrer e se irritar, mais feliz e energizado essa pessoa vai ficar. Com isso, uma das técnicas para você desarmar ou desmotivar o bully de continuar te enchendo o saco é quando ele chegar e te ofender de alguma forma, você falar com total segurança: boa, é isso aí mesmo, concordo.
assim, no mínimo, o bully vai se confundir todo. Então, uma técnica muito boa quando você tá feliz, mas do nada vem um pico de ansiedade bem ruim, é você pensar, se eu precisar viver o resto da minha vida sentindo isso, ok, eu tô ok em sentir isso pro resto da minha vida. E de uma forma interessante, parece que a ansiedade vence essa batalha que ela tá tentando vencer, ou se confunde como o bully se confundiu, e em seguida para de continuar te enchendo o saco. O bom é que quanto mais você exercitar esse pensamento, mais fácil vai ficando, e você sai mais rápido do estado de negação, irritação ou aversão contra a ansiedade para um estado de aceitação, que é o que resolve o problema, aparentemente. Esses dias eu tava caminhando com a Renata e com o Oliver e do nada eu tive um pico de ansiedade, num nível que eu me recordo exatamente onde eu tava. Eu tava atravessando uma faixa de pedestre num cruzamento que tem aqui mais pro começo da rua. É uma faixa mais longa, né? E aí eu já tinha pego um pouco a manha dessa técnica e na hora que começou esse pico de ansiedade, eu não consegui identificar a origem dela, eu pensei, tá bom, se eu precisar passar o resto da minha vida sentindo isso, ok. E turma, antes de eu terminar de atravessar a faixa, eu já tinha voltado 100% ao normal. E falando em andar, deixa eu já encaixar a próxima peça do quebra-cabeça chamada Você se esqueceu como se descansa. Foi um choque para mim entender que tem coisas que você só percebe quando desacelera e não tem jeito de ser o contrário. Se você tiver um carro andando a 150 km por hora, apesar de que esse carro pode estar chegando mais rápido no objetivo final, o trade-off dessa situação é que você não vai conseguir mais ver de verdade as coisas que estão passando perto na sua frente, de tão borrado que tudo vai ficar, num ponto que é cruel até para as pessoas que são próximas de você. E talvez um choque maior que eu tive foi perceber que dormir não necessariamente é descansar, porque dormir, apesar de que parece ser um estado completamente separado de corpo e mente, na verdade está integralmente conectado com o que aconteceu no seu dia, com o tempo que você gasta acordado. Então, numa fase em que eu estava realmente incomodado com a qualidade do meu sono e com o quão nebuloso estava a minha capacidade de raciocínio, eu resolvi fazer um teste que até pouco tempo atrás poderia parecer ser algo completamente fora do comum. Eu diria até que vai ser qualificado por algumas pessoas como uma estupidez, algo desnecessário, mas que me revelou algo crucial sobre o que estava causando essa nebulosidade na minha cabeça e que está fazendo você trabalhar de verdade, tá? Sem perceber, mesmo quando você está descansando. Olha só que interessante. O teste é simples, foi pegar um dia na semana para me banir de usar o celular, notebook e tudo que seja eletrônico no sentido de que tenha poder computacional, porque eu não deixei de usar o micro-ondas, por exemplo, mas eu me desconectei de tudo de verdade. Sugiro você fazer esse teste, tá? Escolhe um dia em que você não esteja precisando receber uma ligação, não precise de verdade usar o computador para algo importante e simplesmente desliga tudo. Quando eu fiz o meu teste, eu quase tive um treco, eu literalmente tinha reflexos de uma pessoa viciada, do tipo, sem motivo algum, botar a mão no bolso só para sentir o celular, saber que ele estava ali, ou inventar algum motivo para ver estatísticas do YouTube, ou ver algum comentário de algum membro aqui do canal. O meu dia passou truncado por esses momentos, só que duas coisas interessantes e importantes aconteceram. Uma que está relacionada diretamente a esse dia especial, vamos colocar assim, e outra coisa relacionada a todos os outros dias dali pra frente. Então, no dia especial, sabe aquela coisa chata que você precisava fazer, mas tava se enrolando, tipo, sei lá, varrer o chão ou lavar a louça? Você vai fazer de tudo para poder lavar aquela louça ou varrer o chão. Inclusive, se você ir mais além e decidir fazer nada de nada, em pouquíssimos minutos você vai suplicar para estar fazendo qualquer coisa, coisas que você teria uma aversão infinita no seu modo normal de ontem. Eu esbarrei recentemente com uma frase escrita pelo filósofo Blaise Pascal que diz o seguinte: Olha só que interessante. Todos os problemas da humanidade derivam da incapacidade do homem de se sentar em silêncio em uma sala sozinho. A primeira leitura eu achei super exagerado, mas hoje, depois de todo o loop que eu dei em tudo que eu estudei e observei em mim, em outras pessoas, olha, no mínimo é uma frase interessante. Um exemplo um pouco cruel, mas que ilustra um pouco disso é que prisioneiros
preferem dividir a cela com outros prisioneiros, né, com criminosos que cometeram os piores crimes que você possa imaginar. Eles preferem ficar com essas pessoas do que ficarem trancados sozinhos em uma solitária, numa sala sozinha e só com seus próprios pensamentos. O Blaise Pascal falava que para evitar o tédio, a gente escolhe distrações sem objetivo algum e o tempo todo só para conseguir fugir de olhar de verdade em como que as coisas estão aqui dentro e com isso se confortar de uma forma falsa. E esses conhecimentos do Pascal parecem recentes, mas ele escreveu tudo isso por volta do ano 1600. Para comparação, a eletricidade foi descoberta em 1879. Então, olha outra coisa interessante que ele escreveu num livro naquela época. É por isso que nós gostamos tanto de ruídos e atividades. É por isso que a prisão é um castigo tão horrível. É por isso que o prazer de estar sozinho é incompreensível. Isso, na verdade, é a maior alegria da realeza, porque as pessoas estão constantemente tentando divertir os reis e fornecer-lhes todo tipo de distração. O rei está cercado por pessoas cujo o único objetivo é entretê-lo e impedi-lo de pensar sobre si mesmo. Por mais rei que ele seja, ele ficará triste se pensar a respeito. Eu não sei se isso vai ser uma surpresa para você, mas dessa história, você é o rei ou a rainha? E isso daqui é o bobo da corte. Com uma diferença grande. Grande mesmo, tá? E que eu gostaria que você pensasse muito a respeito. Diferente do rei da história, você tá levando o seu bobo da corte até junto no banheiro para não sentir tédio e acabar tendo que pensar sobre si mesmo. Ou pior, no trânsito. Quantos acidentes já aconteceram porque quem estava no volante estava sendo distraído por esse bobo da corte de uma forma ou de outra. E isso está se espalhando por todos os lugares. Bom, essa foi a primeira coisa que eu consegui perceber depois de começar a reservar esses dias especiais. E eu falei que eu percebi duas coisas. A segunda está conectada também com tédio, mas é principalmente sobre curadoria de conteúdo. E isso também foi um susto. Primeiro, percebe que você pode estar pagando um preço muito caro por não saber mais o que tem lá do outro lado. Do lado do tédio. O tédio é como se fosse um oásis ao contrário, dado que um oásis convencional é uma situação onde só existe areia e deserto ao seu redor, e aí você vê lá longe uma lagoa com árvores, mas chegando lá é uma ilusão. Já o oásis ao contrário, algo muito comum hoje para evitar o tédio, é que tudo ao seu redor tá verde, tá piscando, e lá longe você vê um pequeno deserto e você pensa, não vou lá nem a pau, mas na verdade esse deserto também é uma ilusão. Então a segunda coisa que eu percebi indo ver com meus próprios olhos esse deserto é que todo mundo meio que se esqueceu como se descansa, e nos horários de descanso você na verdade está trabalhando com curadoria de conteúdo. Quando você está navegando por um feed, né, do Instagram, por exemplo, naquela parte da busca que aparece um monte de quadradinho com um monte de coisa, se de tudo o que apareceu você escolheu uma imagem, você trabalhou como curador de conteúdo pro Instagram. De um monte de coisa meio nada a ver que um monte de usuário criou ao longo do tempo e que o app jogou na sua mesa, você trabalhou para ele analisando, isso aqui não, opa, isso daqui tem valor. Aí, desse conteúdo que sobrou que tem valor, ele joga tudo isso de volta para daí todo mundo trabalhar de novo, clicando, dando coraçãozinho, para selecionar os melhores dos melhores, subindo a pirâmide do que engaja. E isso fica acontecendo dia e noite, de segunda a segunda. E você ali, funcionário do mês, ajudando com o seu tempo, trabalhando para separar o que é conteúdo ruim de conteúdo bom. Até esse vídeo aqui, o fato de você ter assistido esse vídeo até nessa minutagem ou ter deixado o seu like, e se fez, muito obrigado, vai fazer o YouTube subir ele na pirâmide de conteúdos com valor e começar a mostrar para outras pessoas que possam se interessar por isso. E é óbvio que eu gostaria que você ajudasse com um like para subir esse vídeo na pirâmide, porque eu acredito que esse conteúdo é um metaconteúdo e vai ajudar as pessoas por dentro de onde elas possam estar se machucando.